Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que sempre está me acompanhando aqui no meu canal e você que está vindo a primeira vez, meu muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer. Amém? Para que a palavra de Deus possa propagar. Agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar a oportunidade de vir gravar mais um vídeo e estarmos aqui fazendo um estudo da sua palavra. Eu quero dar continuidade na história do grande profeta Elias. Nós vimos no vídeo anterior, lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Agora nós vamos estudar o capítulo 18. Nesse capítulo 18, veremos este grande homem de Deus, Elias, este grande profeta, sendo usado tremendamente por Deus e nos deixando várias lições, a começar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a comunhão, a obediência e a coragem também, Elias precisou ter tudo isso para poder cumprir as ordens que Deus lhe dava. Então nós sabemos que havia uma grande seca determinada por Deus na terra de Israel. O rei de Israel na época, Acabe. Então a Bíblia chega ao ponto de dizer que Acabe foi mais pecador do que todos os reis que existiram antes dele. Ele havia casado com uma mulher estrangeira chamada Jezabel, que é sinônimo hoje, até hoje em dia, de pecado, de uma mulher destruidora, pecadora, uma mulher que mandou que matasse os profetas. Então no capítulo 1 até o capítulo 7 nós vemos o rei Acabe conversando com o seu mordomo chamado Obadias e dando ordem para que ele saísse para procurar alimento para os animais, os cavalos, as mulas, enfim. O rei estava preocupado que esses animais morressem. Então ele chega para o seu mordomo e fala: você vai para um lado que eu vou para o outro para a gente achar alimento, para os animais. Esse Obadias, esse homem, ele temia Deus, Obadias, quando sai a ordem para matar todos os profetas do Senhor, ele consegue salvar 100. Ele os esconde de 50 em 50 em covas e sustenta com pão e água. E no meio do caminho, Acabe foi por um lado, ele para o outro. Obadias, Deus permite que Obadias se encontre com Elias, que já vinha ao seu encontro, Ele se encontra. Aí lá no versículo 7, Obadias reconhecendo, Elias, prostou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E ele disse: eu sou. Vai e disse a teu senhor que Elias está aqui. Porém, ele disse: em que pequei para que entregues a teu servo? Ele fica com medo, Então ele fala: eu salvei os profetas, se eu for lá o rei vai me matar, E pode ser que quando eu vou lá avisar ao rei que você está aqui, eu vou ler o versículo 10, que diz assim: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Então a fúria desse rei contra Jezabel e do rei Acabe contra o profeta Elias foi tremenda. Só que Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus o escondeu, E agora Elias estava ali: não, eu vou falar com ele agora, pode ir lá que eu vou ficar aqui esperando, E Obadias teme, mas Elias pode ir que eu vou estar aqui, hoje eu vou falar com o rei Acabe. Do versículo 17,
Acabe diz assim, ele se encontra com Elias e fala assim: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim, né? A Baal, a falsos deuses, que foi implantada por essa mulher estrangeira. Quando ele se casa, essa mulher traz tudo de ruim com ela. E Acabe começa a adorar esse falso Deus. E faz com que Israel e seus filhos caiam também junto com ele. Elias, fala assim: ajunte, manda reunir todo Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então daí 850 profetas, né? Falsos profetas. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Ou seja, Elias simplesmente falou: se Deus é Deus, por que está seguindo estátua? Por que está seguindo falsos deuses? Né? Então Elias dá uma ordem para que pegassem 2 bezerros, colocassem, preparassem para o holocausto, um para ele e o outro para os falsos profetas, né? E ele fala assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra, né? E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo, né? Porque o desafio era que o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Tomaram o bezerro que lhes dera, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nenhuma voz havia, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, né? Gritem mais alto, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, despertará. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas. E se retalhavam, né, com facas e lancetas, conforme o seu costume. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizavam até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Então Elias faz um pequeno altar, né, em redor ali daquele sacrifício, daquele bezerro que estava em pedaços, coloca a lenha. Aí ele fala assim: agora enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei terceira vez. E fizeram terceira vez. Por que Elias estava fazendo isso? Para mostrar o que é o poder de Deus, né? A água estava escorrendo. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje
que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, pedras, pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E que vendo todo o povo, o povo quando viu aquilo, ele cai de joelhos e começam a clamar a Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias dá a ordem para que se lance mão dos profetas de Baal e manda matar todo mundo. E ele se dirige a Acabe e diz assim: come e bebe, porque há muita abundância de chuva, a abundância de chuva está por vir. Sendo que eles estavam em plena seca, Então Acabe sobe para comer e beber, mas Elias, ele vai ao Monte Carmelo, ao cume, E começa. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: Elias obedece a Deus, porque Elias também não fez isso aqui por conta própria não, tá? Tem muitos pregadores, tem muitos missionários que muitas vezes tomam decisões, erram nas suas estratégias porque não escutam a voz de Deus. Tudo isso aqui que Elias fez, ele fez porque Deus ordenara, Então é isso, essa é uma das outras lições que nós podemos ver aqui nessa grande história deste grande homem de Deus chamado Elias, Ficou conhecido como Elias e os profetas de Baal, É uma grande passagem bíblica, é muito impactante, Porque através dessa ação ordenada por Deus, não vamos nunca nos esquecer disso, o povo de Israel cai em si e começam a clamar a Deus novamente. É muito importante isso. Não podemos sair fazendo o que nós queremos. Nós temos sempre que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ter a fé, nós temos que ter a comunhão, nós temos que ter a coragem e a submissão sempre a Deus. E toda a honra e toda a glória sempre para Deus, Finalizando aqui o capítulo, diz assim: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel, Ou seja, Elias se prepara, ele sai correndo e ele chega até a entrada de Jezreel. Aqui vai acontecer uma outra história, Vamos dar continuidade aqui na história de Elias. Para o vídeo não ficar longo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.